Opa, aqui é o Danilo Mazzucchin. Hoje nós falaremos sobre como funciona na prática o business plan, o plano de negócio. Por que que é importante criar um business plan? Você acha que é importante ou não criar um business plan? Já criou algum? Sabe ler um business plan? No conteúdo de hoje eu quero mostrar para você isso. É fundamental nós falarmos sobre para que nós possamos cada vez mais termos negócios longevos, para que nós tenhamos negócios que sejam negócios que eles durem ao longo do tempo. E por que que os negócios muitas vezes eles não duram? Segundo dados do Sebrae, mais de 70% das empresas nos primeiros 2 anos e meio elas fecham as portas. Isso acontece porque falta planejamento. Isso acontece porque falta o entendimento de onde que se deve investir mais. Isso acontece porque falta conseguir sermos preditivos, de nós conseguirmos enxergar, por exemplo, depois de 1 ano, será que eu terei retornado o valor que eu investi? Nossa, em 6 meses eu ainda não terei nem o break-even do meu negócio. Ou seja, aquilo que eu estou investindo, eu não conseguirei nem ainda ter o mesmo valor por mês. Será que eu tenho caixa para poder me manter até o 6º, 7º, 8º mês, que é onde vem o break-even? Sim ou não? Nós conseguimos enxergar isso através de um plano de negócio, através de um business plan, de um BP. Vamos entender e olhar e fazer isso na prática? Bora lá? Vamos? Antes só de compartilhar a minha tela e nós realizarmos isso na prática, eu quero convidar você para olhar a descrição desse vídeo e na descrição você conseguirá visualizar um link, dentre alguns outros, que é o link do nosso grupo no WhatsApp, para que você possa participar do grupo da Mazzucchin Plus, onde tem empreendedores, gestores de tráfego, galera de marketing, galera de vendas. Esse grupo tem um único objetivo, fazer com que aquele que lá está e possui uma dúvida possa dispor sua dúvida e os demais possam sanar com bastante riqueza, e você, inclusive, também, a partir do momento que você tenha o conhecimento que alguém realizou ali alguma dúvida, fez uma pergunta, e então que você possa ajudar essa pessoa e até, eventualmente, negócio possa acontecer, possa ocorrer. Nós, como Mazzucchin, não temos objetivo de monetização algum com o grupo, mas também, claro, nós utilizamos para poder divulgar os vídeos quando saem aqui no YouTube, para poder fazer com que todos que fazem parte da nossa alcateia, carinhosamente chamamos de alcateia, ali no grupo da Mazzucchin Plus, estejam por dentro de tudo que está acontecendo na nossa companhia, tá bom? Também na descrição desse vídeo você vai encontrar outros 2 links, um para o meu Instagram pessoal, com conteúdo específico criado só para o Instagram pessoal que eu tenho, e o outro Instagram da Mazzucchin. Mazzucchin que é um negócio 3 em 1, tá? Mazzucchin é um negócio de marketing e vendas, um negócio de tecnologia, ofertando CRM, inteligência artificial e educação, a nossa escola. E claro, também nós hoje trabalhamos num formato de franqueadora, num formato ao qual você que está assistindo aí, por exemplo, esse conteúdo pode ser sócio da Mazzucchin, tendo uma franquia da Mazzucchin. Se fizer sentido para você, também tem na descrição um link para que você possa entrar em contato conosco. Vamos falar agora sobre o que mais interessa, o conteúdo desse vídeo, Business Plan. Como criar um Business Plan? Eu vou compartilhar minha tela com você. Na verdade, muito mais do que criar, como que nós podemos interpretar esse Business Plan. Vamos então aqui compartilhar a minha tela, vamos para a tela do meu computador e vamos enxergar isso daqui na prática. Bora lá então, ó. Então aqui, observando na prática, o que que nós temos como business plan? Então, se você nunca viu um plano de negócios, esse daqui é um modelo de plano de negócios. Nós chamamos esse modelo, colocamos como um simulador. Por que um simulador? Porque nós podemos imputar dados aqui e a partir desses dados ele vai trazer informações como uma projeção de aqui uma DRE do que vai acontecer ano por ano, mês por mês, vai indicar, vai criar aqui uma projeção de um painel de resultados, que é quando vai break-even, payback, etc, etc, tá? Então vamos compreender aba por aba. Primeiro, temos que conceituar. Business Plan é o plano de negócio que permite com que nós enxerguemos se aquele projeto, se aquela empresa que nós queremos montar, eventualmente, por exemplo, na Mazzucchin, uma franquia, quando é que ela trará o retorno sobre o meu investimento, quando entrará no break-even. Ponto bastante importante, quando eu falo break-even, eu estou falando sobre o valor ao qual hoje eu preciso de investir mensalmente para esse negócio poder rodar. Exemplo, imagine que fosse uma franquia da Mazzucchin, você vai precisar de investir em tráfego pago, você vai precisar de investir em contabilidade, então você tem alguns custos fixos mensais. Imagine que o seu custo fixo estivesse em R$6.000 por mês. Então, quando que você entra no break-even? Quando a sua franquia, quando o seu negócio, o seu projeto estiver gerando pelo menos R$6.000. Está gerando R$6.000 ou mais, você está no ponto de equilíbrio, está no break-even, tá?
Quando eu falo de payback, o que é o payback? O payback é o retorno sobre investimento. Vamos pegar o mesmo exemplo da Mazuquim. Imagina que você investiu 50 mil reais para ter uma Mazuquim. E imagine que no 10º mês você conseguiu atingir esse valor como lucro, um valor de 50 mil reais. Então, na verdade, ali não é um lucro, na verdade é um payback, é o retorno sobre o seu investimento. Dos 50 mil que você fez anteriormente, você retornou agora. Deu para compreender? Break-even payback? Legal. Se sim, ótimo. Se não, deixa aqui nos comentários, eu vou explicar de uma outra forma, de uma forma mais didática. Então, nesse modelo modelo aqui de plano de negócios, inclusive esse modelo de plano de negócios, eu só mudei as cores, mudei as premissas, mudei aqui alguns itens, mas eu tirei ele da Mazuquim, tá? Então é da Mazuquim, da franqueadora Mazuquim, é o que nós usamos na Mazuquim, que foi criado por uma empresa especializada em business plan, especializada na parte contábil, tá? Que é a WB, uma empresa referência, que inclusive caso você queira posteriormente eu posso lhe conectar com essa empresa que criou para nós. Aqui são informações, dados diferentes, ó, equipamentos, valores diferentes, nem tem logotipo de Mazuquim, até tem outras cores que não tem nada a ver com a Mazuquim, porque é fato, obviamente, que só mostramos o simulador de Mazuquim para aqueles que têm interesse em entrar numa reunião e assim por diante. Mas para efeito de aula, para efeito de mostrar para você, tá ótimo, até porque é um business plan real para uma empresa real, existente. Então vamos lá. Primeiro eu tenho que ter a base de investimento. Base de investimento. Observe-se que é um modelo de negócio que está sendo discutido aqui, é um modelo de negócio home office, mas poderia, por exemplo, ser um restaurante, uma papelaria, e poderia inclusive ser um projeto. Exemplo para ti, na Mazuquim nós temos, como eu disse, 3 motores de negócios diferentes, são 3 motores econômicos, um é marketing e vendas. Imagina que nós não existisse ainda motor de tecnologia, com o HelpKing, que é o CRM, inteligência artificial, e eu quisesse entender se faz sentido investir, é só um exemplo, tá? 100 mil reais para ter o HelpKing na Mazuquim, né? Eu quero entender, então eu colocaria, por exemplo, o modelo de negócio, o sistema SaaS, e aí eu vou precisar de equipamento, eu vou precisar de abrir uma outra empresa, eu vou precisar de treinamento inicial, eu vou precisar de uniforme, quais são as premissas? O que eu vou precisar de investir? Eu vou ter que contratar programador, então eu vou colocar as premissas iniciais, as premissas que eu farei, que é a minha base de investimento para começar esse projeto, tá? Então aqui vem sempre o que eu preciso para começar o projeto e geralmente aqui que é um valor único que nós estamos falando. Então equipamento eu vou comprar uma única vez e aqui eu coloquei, por exemplo, 3 mil reais de equipamento. Abertura de empresa, vou abrir uma vez só. E eu vi agora um outro contador que vai me cobrar R$1.000, não 1.300, então você vai colocar o valor real. Eu vi um outro que me cobra R$500 para abrir empresa, então você vai colocar aqui. E aí ele vai mudando automaticamente, né? É assim que você tem que fazer, por isso que ele é um business plan simulador. Eu vou precisar, você vai colocar então todas as premissas aqui. Aqui, na verdade, é só, eu coloquei algumas que inclusive é o que já existe na própria Mazuquim também, né? Equipamentos, abertura, etc, etc. E ele vai trazer aqui uma estimativa inicial do quê? Do investimento, o investimento inicial. É o investimento total? Aí é que muitos empreendedores caem no erro. Qual que é o principal erro, a principal armadilha? Olha, para eu poder montar aquela empresa, para eu poder fazer aquele projeto, eu vou precisar de R$22.500. Mas isso daqui não é uma verdade, você vai precisar inicialmente para você ter o equipamento, a abertura da empresa, para você fazer o marketing inicial. Aqui, por exemplo, tem taxa de franquia. Imagina que você não fosse uma franquia, imagina que você fosse uma outra empresa qualquer que não seja de franquia. Imagina que você precisasse aqui de investir em estrutura, vamos pensar em estrutura de software, então servidor. Então você vai investir numa estrutura de servidor, imagina que você fosse pagar aqui R$5.000. Tá? Então, caiu para 9.500 o seu investimento total. Eu preciso de menos de R$10.000 para fazer o meu negócio acontecer. Mentira, não é isso. Por que não é isso, Danilo? Porque você tem um custo depois mensal de outros itens que serão necessários, como contabilidade, o marketing e outros itens. Aqui é um erro muito grande, onde muitos pecam e acabam escorregando aqui nessa casca de banana e a empresa tem que fechar com 3, 4 meses de operação. Então vamos lá, coloquei aqui as premissas, me gerou o quê? Qual é o capital de giro que eu preciso? Esse capital de giro ele está totalmente relacionado a essa outra guia aqui que é premissas, que daqui a pouquinho eu vou mostrar para você. Capital de giro, só para ficar bem claro, é o valor que eu preciso mensalmente para minha empresa, entre aspas, girar, para minha empresa ela conseguir sustentar.
Então, eu invisto em contabilidade, água, luz, internet, eu invisto em marketing, eu tenho um colaborador e eu, entre tudo isso daqui, é só um exemplo, tá? Dá R$ 5.000. Então, eu tenho que conseguir faturar no mínimo R$ 5.000 para eu ter a possibilidade, de não queimar caixa, de não ter que colocar mais dinheiro no meu bolso. Do contrário, você tem que ir colocando dinheiro do seu bolso. Inclusive, ó, mesmo sendo R$ 9.500, aqui fala que você tem que ter, então, a disponibilidade total de R$ 14.500. Tá dando para entender? Então, assim, eu tenho R$ 15.000. Aí sim, o seu projeto talvez ali se viabilizaria, porque nós estamos falando que o total estimado para você poder montar o seu negócio são de R$ 14.500. Ou seja, o investimento inicial mais o capital de giro. Tá fazendo sentido para ti? Depois nós temos que vir aqui para premissas. O que eu tenho em premissas? Então, as premissas são todas as premissas do que nós teremos a nível, por exemplo, de serviço que nós vamos ofertar. Então aqui, ó, serviço ofertado. Imagina que fosse o sistema SaaS lá que nós conversamos, né? Imagina que fosse o sistema, o HelpKing. Então, qual que é, ó, ticket médio, cliente final. Então, quanto que o cliente final irá pagar no HelpKing? Imagina que o cliente final fosse pagar, só um exemplo, tá? Vai pagar R$ 1.000, tá? Vai pagar R$ 1.000 por mês lá no HelpKing. Então, aqui, ó, nesse caso, é um business plan focado em repasse para franqueado. O franqueado tem 121. Aqui no nosso caso, imaginar que não existe franqueado, vamos imaginar que é para nós mesmos, tá? Então, se é para nós mesmos, o que nós vamos fazer aqui, ó? Eu só vou pegar, ao invés de colocar 12,1%, vou colocar 100%, que aí fica para nós. Então, repasse para nós, ou seja, o cliente final vai pagar R$ 1.000, o valor que virá para nós, ó, vou colocar aqui para o negócio, serão os próprios R$ 1.000. Quantas vendas nós faremos no primeiro mês? Aqui tem que ser realista. Eu tenho certeza que pelo menos uma venda eu farei. Então tá ótimo, coloca uma. Eu acho, talvez, não sei, nunca fiz, não tenho histórico, nada. Deixa 0 então no primeiro mês, não coloca nada no primeiro mês, né? E a partir do segundo mês, quantas vendas serão realizadas? O contrário também é recíproco. Não, eu já tenho base de clientes. Logo no primeiro mês eu vou sair já com 10 vendas, porque eu tenho base já, eu vou vender para esses 10 caras aqui, né? E a partir do segundo mês, no mínimo 3 eu farei, com certeza, que eu vou investir em tráfego pago, então eu já sei qual é o valor da lead, eu já tenho esse histórico, sei quantas pessoas eu preciso levar para a reunião para fazer uma venda. Então, a partir do momento que você tem um histórico, tudo fica mais fácil. Se você não tem histórico, seja pezão no chão, conservador, conservadora, para que você não venha a ter problema posteriormente em ter feito um business plan muito otimista e você não conseguir ter o resultado que você esperava que teria, tá? Então, ó, aqui eu dei só um exemplo. Imagina, vou colocar uma e vou colocar 4 vendas por mês, de HelpKing. Esse exemplo aqui. Aqui eu tenho os indicadores, ó, correção anual de despesas. Então, correção anual aqui nós estamos colocando a 5%. Imagina que no seu caso você poderia manter. Aqui é só a correção mesmo, a gente está falando de inflação. Ó, despesas com folha de pagamento, se você tiver pessoas que você tenha que contratar. Nesse caso aqui, ó, o que nós estamos fazendo? Nós estamos colocando um profissional 1, e aí ano 1, ano 2, ano 3, ano 4, ano 5, ou seja, fazendo um business plan de 5 anos, tá? Eu tô projetando 5 anos de empresa. Imagine que, inclusive, você está criando um projeto, uma empresa que em X anos, 5 anos, você queira vender essa empresa. Olha que interessante, você pode criar essa projeção por 5 anos, e aí você pode até depois já pensar, ao terminar, em criar quanto que estará chegando nesses resultados o seu valuation, e logo então por quanto que você poderá vender esse projeto, por quanto você poderá vender essa empresa. Nesse exemplo aqui está zerado, por quê? Porque eu estou imaginando que não terá ninguém contratado no primeiro ano. Mas no segundo ano eu preciso de contratar. Então o que você poderia fazer aqui? Então você vai colocar pessoas, vai colocar ser humano, recursos humanos aqui para pessoal a partir do segundo mês. A partir do segundo ano, desculpa. Então você vai fazer de acordo com, de fato, o investimento que você acredita que seja necessário de seres humanos. Vamos pegar a própria franquia da Mazuquim, que fica muito simples para eu falar para você. Geralmente no primeiro ano você não precisa de ninguém operando na sua franquia, você mesmo opera. Por quê? Porque a franquia tem um modelo flexível, um modelo soft.
você faz o trabalho de relacionamento com os possíveis clientes, faz a comercialização, mantém relacionamento com ele, mas é a franqueadora que entrega a inteligência artificial, a franqueadora que faz gestão do tráfego, a franqueadora que tem a consultoria de vendas, a franqueadora que faz todo esse processo de entregar o produto ou serviço para o cliente. Significa dizer, então, que você tem um trabalho reduzido. Agora, imagine um outro modelo de negócio, ao qual, por exemplo, você tivesse que realizar o trabalho. Então, você precisaria já de profissionais, não somente um, né, mas alguns profissionais. Então, aqui você coloca despesa com folha de pagamento, as contratações que você irá realizar, tá? Não, Danilo, olha, não será no primeiro ano, mas no 6º mês eu já preciso de uma pessoa. Então, aqui, ó, você colocou que uma pessoa terá a partir já do 6º mês. E aí, o seu business plan, o seu plano de negócio já precisa de contemplar o custo dessa pessoa. Nesse caso aqui, eu estou colocando um custo de R$ 1.500. Se essa pessoa, por exemplo, é um programador pleno, no mínimo ele vai te custar ali R$ 7.000, né? Então, você vai colocar de acordo com o que realmente é. Não queira ficar colocando no seu business plan, no seu plano de negócios, valores menores e na hora de ganhar valores maiores para ficar bonitos os números. Isso daqui é só planilha. Nós temos que colocar, na verdade, da maneira mais conservadora possível para que quando realmente nós estivermos colocando a mão na massa, quando tiver um negócio acontecendo, o projeto sendo posto em prática, nós consigamos ter um resultado melhor do que o que está disposto no business plan. Nesse nosso caso aqui, exemplo, vou deixar aqui zerado, e aí você vai colocando os demais itens. Ó. Aqui é tudo para formação de equipe, então RH, depois vem aqui a parte de benefícios, então se você tem RH, eventualmente você pode ter, por exemplo, um benefício de vale transporte, né? Você pode ter um outro benefício qualquer, como um plano dental, plano de saúde, cesta básica, você vai colocar os benefícios. Aqui você tem os serviços de terceiros, que aí você poderia pensar aqui como contabilidade. Então é só um exemplo aqui, ó, contabilidade. Contabilidade é um serviço de terceiro. Imagina que você pague, tá aqui já, R$250 de contabilidade. Então você tem outros serviços que você pode utilizar, né? A minha empresa ela precisa de um advogado, então eu vou pagar aqui uma advocacia, então aqui advogado, então eu pago por mês para esse advogado X reais. Você imagina por que você precisaria de pagar mensalmente, mas aqui sempre é o mensal, tá? É sempre o mensal que você irá efetuar, que você irá pagar. Imagina que no seu negócio você precisa de deslocamentos, vai precisar de visitar os seus clientes, etc. Então, por exemplo, aqui, ó, deslocamento. Então, deslocamento, aí você colocaria quanto que você vai investir em deslocamento. Eu vou investir R$1.000 para poder me deslocar de gasolina. Tá vendo aqui, ó, ele vai trazendo o seu custo mensal. Inclusive, aqui, ó, depois o seu capital de giro, ele será influenciado, ele haverá influência mediante as premissas que você colocar aqui. Porque quanto maior for o seu custo mensal, maior também terá que ser o seu capital de giro, tá? Marketing, vou investir em marketing, ó. Então vou colocar quanto de crédito para as plataformas, aqui colocar 1.500, CRM, quanto que você vai pagar no CRM, né? Despesas bancárias. Então todas as premissas, elas ficam aqui, inclusive, volto a dizer, aonde que provém as receitas. Ai, Danilo, vamos pensar no caso da Mazuquim, por exemplo, que tem curso, que tem gestão de tráfego, que tem consultoria de marketing, consultoria A, B, C, sistema. Eu vou ter que fazer de um por um, serviço por serviço? Não. Você pode escolher os principais. Então, por exemplo, fosse Mazuquim, ó, HelpKing é um dos principais produtos que nós temos, gerador de receita. Eu colocaria aqui marketing e vendas. Por que é marketing e vendas? Que aí contempla já a gestão de tráfego, etc. Vamos colocar aqui um valor de uma gestão de tráfego de R$2.500. O que vem para cá, para nós, para o nosso negócio, também são R$2.500. Quantas vendas? Primeiro mês, projeto uma venda. A partir do segundo mês, projeto também 4 vendas. Então aqui você coloca os principais geradores de receitas. Se você tem um negócio, um projeto que lhe gerará receitas diversas, 4, 5, 6, 20 formas diferentes de receita, coloque só as principais, aquelas que realmente você vai alocar tempo e investimento financeiro. Tá? Então, nesse exemplo aqui do investimento, por exemplo, em marketing, que foi colocado R$1.500 para crédito nas plataformas, imagina que esses R$1.500 serão diluídos para a venda de sistema, né, HelpKing, para venda de HelpKing sistema e para venda de gestão de tráfego. Então, dito isso, você projeta aqui as suas vendas e foca só naquilo que realmente você pretende comercializar. E aí você consegue ter a sua DRE, tá? Que é o seu demonstrativo de resultado do exercício. E você tem uma DRE
ao qual você consegue enxergar ano por ano e mês por mês o que está acontecendo na sua, que poderá acontecer na sua operação. Vamos buscar compreender isso daqui, ó. Então, o que nós temos? Receita bruta. Então, no primeiro ano, com essa base que nós colocamos aqui, nós iremos faturar 332.500, no segundo 603, 749, 805, 807. Observa que aqui ficou muito parecido o ano 4 com o ano 5. Então, teríamos que entender o que está acontecendo. Provavelmente é um churn elevado, um churn que foi projetado elevado. Churn é cancelamento, né? Rotatividade, que é cancelamento, tá? A receita bruta foi o que eu mostrei, ó. Aí aqui, o que nós temos para cá, ó? Os impostos e receita líquida. Então, de receita líquida no primeiro ano, receita líquida no segundo, terceiro, quarto, quinto, lucro bruto. Isso daqui é uma DRE. Toda empresa deveria ter uma DRE, um demonstrativo de resultado do exercício, que é a fotografia financeira da sua empresa. E, muito importante ser dito que, se você um dia pretende vender a sua empresa para um grupo, para algum empreendedor, se você pretende vender, o mínimo que você tem que ter é uma DRE, com a sua contabilidade tem que estar fazendo a sua DRE, mensalmente tem que estar entregando para você, né, ou tem que estar, na verdade, alimentando, desculpa, a sua DRE mensalmente, para poder te entregar, inclusive no final do exercício de um ano, como que foi a fotografia do seu negócio, ou seja, quanto que você faturou, quanto que você lucrou, aonde que estão os principais gargalos, ou seja, os maiores investimentos, porque é isso que o investidor ele quer, é isso que alguém que vai comprar a sua empresa ou parte da sua empresa irá querer enxergar. Dificilmente hoje você vai conseguir vender um negócio para algum grupo sério se você não tiver uma DRE para mostrar para esse grupo, tá? Aqui nós conseguimos enxergar de maneira dividida. Então, por exemplo, 13% de tudo que a gente fatura vai para despesas operacionais, né? Aqui, ó. Aqui o que eu tenho mais, ó? 6% serviços de terceiros, 6% serviços de marketing, que é o que está aqui, ó, nas premissas, né, que nós colocamos. Ó. Então, aqui eu tenho, por exemplo, ó, serviços de ou despesas operacionais, despesas financeiras, né? Aqui no caso está como franquia, despesas da franquia, e aqui na DRE a gente consegue enxergar exatamente aonde que estão os maiores custos. Aqui eu sei, por exemplo, que nas despesas operacionais é onde tem o maior custo, ó, 41 mil no primeiro ano, 43 no segundo, e assim sucessivamente. O lucro líquido, ó, o lucro líquido do exercício, mostra aqui. Então, no primeiro ano eu teria um lucro, se for feito dessa forma, se isso acontecer de fato, de 289 mil. No segundo, 558, 600 e assim por diante. Ponto fundamental de ser dito é a base de cálculo. O que está sendo calculado aqui? A gente está calculando em base de uma receita mensal recorrente. Então, nós estamos calculando e fazendo um business plan baseado em quê? Baseado que eu faço a venda, por exemplo, uma no primeiro mês, 4 no segundo e assim sucessivamente, e que essas vendas elas ficam mensalmente comigo. Por isso que nós temos que calcular um churn. Se você puder observar mais aqui em cima, ó, por exemplo, eu tenho 1 no primeiro mês, 5, depois 9, 13, e depois eu começo a churnar. Ó, aqui no sexto mês era para eu ter 21 clientes, mas 2 cancelaram, fiquei com 19. Aqui era para ter 23, mas 2 cancelaram, 21. Então tudo isso aí você projeta no seu business plan. E aí você consegue enxergar não só o anual como nós estávamos vendo, mas no mensal. Ah, no 12º mês, quanto que eu estarei tendo de receita bruta? 41 mil reais. Quanto que eu terei de receita líquida aqui, ó? Vamos pegar aqui a receita líquida de fato, que nós teremos lucro líquido do exercício. Então aqui, ó, lucro líquido do exercício. Quanto que nós teremos? 37 mil, né? 37.430,10. Ou seja, isso daqui, o business plan com a DRE disposta, fica muito claro se o negócio ele é um negócio que, se você cumprir com as metas, é saudável ou se é um negócio que não é saudável, tá? Então aqui nós estamos deixando de sair da fase do achismo e passando a entender realmente se o negócio ele é saudável ou não. Aqui ele mostra, ó, ele vai mostrar, ele vai conseguir criar aqui para nós, eu vou até vir para cá para painel, como que ficaria aqui, ó, break-even, payback. Aqui eu coloquei valores muito elevados, né? Vou até voltar aqui em premissas, se você me permite, ó. Voltar aqui em premissas, fazer aqui umas alterações. Tirar isso daqui. Venho para cá. Vamos ver se eu já tenho aqui uma mudança, tá vendo? Já mudou. Então, break-even, 1 mês. Payback, 3 meses. Então é um negócio que em tese é super saudável, né? Um negócio que break-even no primeiro mês, é um negócio que tem um retorno sobre investimento em 3 meses. É um negócio que tem uma lucratividade média mensal de 46, 47 mil, que tem uma lucratividade anual de 560 mil. Então, em tese, o que você teria que pensar que, o negócio ele faz sentido? Pô,
total, desde que eu cumpra com as metas. E quais são as metas mesmo, hein, Danilo? A meta é você vender o seu produto, o que você falou, de pelo menos R$1.000, tem que ser R$1.000, de você manter o seu custo operacional, conforme está disposto aqui, ó, que vem investimento total. Então, o seu custo operacional, ele precisa de ficar como está disposto aqui, você não pode aumentar o seu custo operacional, ele tem que ficar dessa forma, e você precisa de atingir suas metas de vendas. Então, você tem que ter aqui, ó, uma venda, depois 5, 9, 13, 17, depois 19 no total. Aqui você consegue enxergar perfeitamente o que você precisa de realizar para que no final, o painel final, ele mostre de maneira verdadeira o que aconteceu com o seu negócio. Isso daqui é só um Excel. Você só imputou dados, nós só imputamos dados e ele trouxe um resultado. Mas na vida real, se você cumprir com as metas que aqui estão dispostas, o resultado ele não será diferente. O resultado ele será o mesmo, tá? Então aqui é maturidade que o empreendedor precisa de ter e precisa de realizar para que ele consiga, para que nós consigamos, antes de investir em qualquer novo projeto, em qualquer novo negócio, consigamos entender qual que é a probabilidade desse negócio ele ser sustentável ou não, e nós fazermos, claro, mudanças se for necessário. Então, se na base de investimento aqui, eu preciso de abrir estrutura física, e só de estrutura física eu irei investir, pelo que eu vi em reforma, etc., R$100.000, né? Vou investir aqui R$100.000. Vou investir aqui R$100.000. Poxa, então vamos ver como é que ficou aqui o painel. Então, ó, eu ainda tive um payback até que razoável, ó, de 9 meses o meu payback, né? Então, mas faz sentido isso daqui, sim ou não, né? Dito isso, nós precisamos de verificar se o negócio ele se viabiliza ou se ele é um negócio que não se viabiliza para nós. Para nós podermos ter esse conhecimento, para nós podermos saber disso, necessariamente nós precisamos de ter um business plan, nós precisamos de ter um plano de negócios, tá? Se esse conteúdo ele fez sentido para você, que você possa curtir, você possa compartilhar, se não for inscrito no canal, que possa se inscrever. Se tiver quaisquer dúvidas, deixa aqui nos comentários para eu poder buscar sanar a sua dúvida. E também, claro, tem o link na descrição do nosso grupo no WhatsApp para que você possa sanar as suas dúvidas pelo WhatsApp. Tá bom? Um grande abraço e até o nosso próximo conteúdo.